Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Um universitário que tinha acabado de comprar uma moto de alta cilindrada foi morto durante uma tentativa de assalto na Grande São Paulo. O jovem voltava da primeira viagem ao litoral com a moto nova. Um guarda municipal de Diadema percebeu o ataque e atirou contra os criminosos que reagiram. A vítima também foi atingida e morreu no local. O corpo do motociclista foi velado em Barueri, na Grande São Paulo. Carlos Eduardo Oliveira, de 21 anos, era filho único. Moleque cheio de sonho, estava terminando a faculdade de marketing digital, tinha acabado de realizar um sonho que era comprar uma moto de alta cilindrada e foi a primeira viagem dele, foi e não voltou. O jovem subia a rodovia dos Imigrantes em direção a São Paulo, na altura de Diadema, já na região metropolitana, quando foi perseguido e abordado por 2 homens armados numa outra moto. Logo atrás vinha um guarda municipal que estava a caminho do trabalho. Ele percebeu a tentativa de assalto e reagiu. Foram ao menos 5 disparos. Carlos Eduardo foi atingido no peito e morreu na hora. Os criminosos também foram atingidos. Os 2 assaltantes foram detidos e hospitalizados. Com eles, os policiais encontraram um revólver que vai ser periciado. A arma do guarda civil municipal também foi recolhida. O laudo deve ficar pronto em 30 dias. A perícia que vai determinar de onde partiu o tiro que matou o motociclista. Em depoimento, o GCM disse que reagiu após ouvir um estampido e ter o roubo anunciado contra ele, o que também é investigado. Segundo a Prefeitura de Diadema, o agente foi afastado das funções até que as investigações sejam concluídas. A gente quer entender o que aconteceu, se foi falta de preparo, para ver se procede mesmo. Se ele atirou apenas nos assaltantes e pegou por acidente no nosso sobrinho. Veja agora outros destaques do Jornal da Record. Lula sanciona a lei que proíbe celulares em todas as escolas do país. Apenas 12 candidatos alcançam nota máxima na redação do Enem. No Brasil, os estragos causados pelos temporais. Nos Estados Unidos, incêndios causam pelo menos 24 mortes e novo alerta de ventos fortes na Califórnia, que preocupa autoridades. Israel e grupo terrorista Hamas estão perto de acordo de cessar-fogo em Gaza. Técnico Cuca é apresentado no Atlético Mineiro. Em apenas 6 meses, goleiro do Corinthians conquista a torcida e vai disputar Campeonato Paulista pela primeira vez. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. O resultado do Enem foi divulgado esta manhã. Mais de 4 milhões de estudantes participaram do exame, que é uma das principais portas de entrada para o ensino superior no Brasil e até mesmo de instituições estrangeiras. Emily se dedica aos cursinhos pré-vestibulares em busca da tão sonhada vaga na faculdade de Direito. A jovem de 18 anos define tudo o que passou. A ansiedade, sabe? Todo esse momento de estudo, esse momento de preparo, que foi muito importante, muito corrido, com a ajuda da minha família também. Hoje foi o dia em que candidatos de todo o Brasil descobriram o resultado do Enem. Dos mais de 4 milhões e 300 mil estudantes que participaram, apenas 12 alcançaram a nota máxima na redação. Desse grupo, somente um era aluno da rede pública. A média das notas da redação foi de 660 pontos, um aumento de 15 pontos em relação ao ano passado. Já a média geral do exame, que considera todas as disciplinas e a redação, foi de 546 pontos, um crescimento de 3 pontos em comparação ao exame de 2023. Com a nota, os estudantes podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada, SISU,
que oferece vagas em universidades públicas e que tem as inscrições abertas entre os dias 17 e 21 de janeiro. Além do ProUni, que concede bolsas em instituições privadas e que tem inscrições previstas entre 24 e 28 deste mês. Também há a possibilidade de financiamento estudantil pelo FIES, que aceitará inscrições entre 4 e 7 de fevereiro. O diretor de cursinho explica como os estudantes podem otimizar as chances com o resultado. É importante um estudante se inscrever no primeiro dia, escolher os cursos baseados na nota que ele teve e, atenção, todo dia entrar no sistema, porque todo dia ele pode mudar as opções, principalmente porque a nota de corte muda e mudando ele vai ter todo dia a possibilidade de mudar também as suas opções de cursos e faculdades. Com a nota em mãos, Emily já começa a planejar o futuro. Um caminho para você conseguir o que você quer, sabe? Conquistar seus sonhos, fazer suas coisas. O presidente Lula sancionou o projeto de lei que restringe o uso de celulares nas escolas. Foi numa cerimônia no Palácio do Planalto. O projeto de lei aprovado pelo Congresso tramitava havia 9 anos. Ganhou força com as discussões sobre os danos causados pelo uso excessivo de telas e redes sociais por crianças e adolescentes. O estudante pode levar o celular para a escola, mas a lei determina que o aparelho não seja usado durante as aulas e nem nos intervalos. As exceções são as atividades pedagógicas e se o aluno tiver necessidades especiais. Em casos de urgência, o telefone também poderá ser utilizado. A medida, que será implementada de forma gradual em escolas de todo o país, ainda precisa ser regulamentada em até 30 dias. Mas, de acordo com o Ministério da Educação, detalhes como o local de armazenamento dos aparelhos e a fiscalização devem ser definidos pelas próprias escolas. Nós estamos construindo os guias de orientações para as redes, como as redes devem implementar, quais são os processos que elas precisam acompanhar, né? Claro que as redes têm autonomia para ela construir os mecanismos que elas vão fazer em cada escola. Mês passado, em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas sancionou uma lei parecida que proíbe o uso do aparelho nas escolas. Em Brasília, esta escola particular já adota a proibição do celular. O aluno que desrespeita a regra pode até ser suspenso. Se houver resistência, o celular é confiscado e fica na sala da coordenação educacional até o final do dia letivo, podendo gerar até a suspensão do aluno e o contato com as famílias para que a gente trabalhe o que aconteceu. No Rio de Janeiro, foi confirmada agora há pouco a morte do turista argentino que foi baleado ao entrar por engano numa comunidade no mês passado. Na região central da cidade, 4 pessoas foram presas durante uma operação policial. A força-tarefa tinha o objetivo de cumprir 12 mandados de prisão em 5 comunidades do Rio. Na região central da cidade, os agentes percorreram as ruas das comunidades do Falé, Fogueteiro e Prazeres. Um helicóptero deu apoio à ação. O principal alvo era Romário do Nascimento, conhecido como Romarinho. Ele é apontado como chefe do tráfico na região. Segundo as investigações, foi ele que autorizou o assalto a um banco no centro do Rio em 2023. Romarinho não foi encontrado, mas 4 integrantes da facção foram presos. Segundo a polícia, além do roubo à agência, os traficantes, comandados por Romarinho, também praticam roubos de carros e assaltos a residências na zona sul da cidade. Os crimes teriam como objetivo financiar a disputa por territórios. É uma organização estruturada que pratica o narcotráfico, tem o narcotráfico como atividade econômica principal, mas que também realiza diversos outros delitos, delitos violentos, delitos contra a pessoa, delitos contra o patrimônio. Os agentes também fizeram novas buscas pelo suspeito de atirar em Gaston Fernando Burlon, de 51 anos. O argentino foi baleado ao entrar por engano em uma comunidade em dezembro. Ele morreu hoje, depois de mais de um mês internado. A temporada das chuvas de janeiro já começa a provocar estragos em várias cidades, várias regiões do país. Em Goiânia, um temporal durante a madrugada gerou pânico aos moradores de bairros que ficaram alagados. Com a casa tomada pela água, a idosa tenta proteger a perna, recém-operada. Olha o quarto da Maria Helena, a situação. Dona Maria Helena conta que foi tudo tão rápido que mal teve tempo de se proteger. É muito rápido.
Aí já vem, já sai tomando de conta de tudo. Não tem tempo para você tirar, não. A chuva também causou deslizamento de terra e queda de árvore na principal via de trânsito rápido de Goiânia. Ruas e avenidas da cidade ficaram alagadas. Em algumas regiões de Goiânia, choveu em apenas uma noite 145 milímetros. Volume que era esperado para um período de pouco mais de 15 dias agora em janeiro, que tradicionalmente é um dos meses mais chuvosos em Goiás. Temporais também foram registrados em toda a região centro-oeste. No Distrito Federal, câmeras de segurança flagraram a queda de um muro que por pouco não acertou uma pessoa. Outro muro que veio abaixo atingiu carros que estavam estacionados. Em outro ponto da capital federal, a enxurrada provocou destruição. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, choveu 105 milímetros. A água invadiu um pronto-socorro público da cidade. Equipamentos eletrônicos tiveram que ser removidos às pressas para não serem danificados. Ninguém ficou ferido. E 56 cidades de Minas Gerais decretaram situação de emergência após o temporal que atingiu o estado no fim de semana. Em Ipatinga, 11 pessoas morreram. Um rio que corta a cidade de Ipatinga transbordou e a água invadiu casas e lojas. Uma unidade de saúde ficou alagada. Em um deslizamento de terra, 5 pessoas da mesma família morreram. Em Santana do Paraíso, município que fica perto de Ipatinga, uma morte também foi registrada. A mãe do Juscelio é uma das vítimas do temporal. Neuza, de 68 anos, estava em casa quando o barranco desmoronou. O irmão do Juscelio tentou salvá-la, mas ela acabou morrendo. A pressão do ar jogou ele para fora da casa. E aconteceu toda a tragédia. Depois disso, não teve mais acesso a ela. Só depois de 14 horas que conseguiu tirar ela dos escombros. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, acompanhou os trabalhos de resgate e assistência às famílias. Estamos acompanhando essas pessoas que ainda precisam desse cuidado até que possam retornar para as suas residências. Mais de 50 municípios estão em situação de emergência no estado. A gente está aí, em grande parte do estado, aí, sob a atuação de uma zona de convergência do Atlântico Sul, né, que é um sistema que provoca chuva mais contínua, mas dentro dessa chuva mais contínua também pode vir chuva mais intensa, né? Aqui em Ipatinga, cerca de 400 pessoas tiveram que sair de casa. 90 estão desabrigadas e 300 desalojadas. O estádio do município foi transformado em abrigo para as vítimas das chuvas e ponto para recebimento de doações de água, alimentos e materiais de higiene e limpeza. O principal desafio é convencê-las a sair da área de risco, porque pode ser o que vai fazer a diferença entre a vida e a morte. Vários municípios vão registrar chuva forte durante a semana. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Tem alguma região em alerta? Tem sim, Cris, principalmente a região Nordeste. Boa noite para você. Boa noite, Celso. E boa noite para você que nos acompanha. O Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, colocou cerca de 4.900 municípios das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste em alerta para chuvas intensas nesta terça-feira. Todas as capitais nordestinas entram na rota dos temporais e os maiores volumes de água estão previstos para o Recife, São Luís e Natal. A chuva forte vem logo cedo. As máximas ficam entre os 29 e os 30 graus. Em São Paulo, o dia começa frio com apenas 15 graus. A tarde esquenta até os 29 sem chuva. No Rio de Janeiro, terça abafada com pancadas no fim do dia. Em Porto Alegre, dia ensolarado e quente com até 32 graus. Hoje choveu forte sobre Minas Gerais, Goiás e a Paraíba. Neste momento, há muitas nuvens carregadas entre o norte e o nordeste. Amanhã, o aguaceiro segue entre Mato Grosso, Espírito Santo e Maranhão. É alto o risco para deslizamentos em 7 das 9 capitais nordestinas. Em Cuiabá, Brasília e em Palmas, os temporais acontecem a qualquer hora. O corredor de umidade que corta o Brasil, representado por essa escadinha verde, provoca chuva volumosa até o fim desta semana. No giro de temperaturas, faz até 27 graus em Florianópolis, 29 em Vitória, 24 em Brasília, 31 em João Pessoa e 30 graus em Manaus. Tempo Delivery.
O Antônio é de Quixadá, Ceará. Oi, Antônio. Semana de tempo abafado, temporais, com chance de alagamentos e enxurradas. Fique de olho nos alertas. A próxima participação é do Vanderlei, de Mafra, Santa Catarina. Bem-vindo, Vanderlei. Até quarta, manhãs geladas e com neblina. À tarde esquenta até os 27 graus e não chove. Na quinta, voltam as pancadas típicas da estação. Participe do Tempo Delivery pelas redes sociais. Poste seu pedido com a hashtag #VocêNoJR e o nome de uma cidade. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. A Apple está no centro de uma disputa judicial no Reino Unido. A gigante de tecnologia é mais uma vez acusada de violar leis de concorrência. A polêmica envolve a loja de aplicativos da Apple. O julgamento começou hoje em Londres. Na ação, os advogados alegam que a empresa exige a distribuição de todos os aplicativos projetados para o sistema operacional na própria loja, sem permitir alternativa. Além disso, a empresa é acusada de impor taxações de 30% nos aplicativos de fora, que só podem ser comprados na loja da Apple, que é a única disponível em telefones e tablets da empresa. Custos que acabam repassados aos donos dos aparelhos. A ação representa cerca de 20 milhões de britânicos e pede uma indenização de mais de 1,5 bilhão de libras, cerca de 11 bilhões de reais. Os autores da denúncia alegam que esse valor é uma compensação pelos lucros abusivos obtidos pela Apple por causa da posição dominante que ocupa no mercado. A Apple nega as acusações e disse que as alegações são infundadas e que 85% dos aplicativos que oferece são gratuitos. A empresa já foi processada e multada na União Europeia e nos Estados Unidos por violações ao livre mercado e abuso de poder. O julgamento no Reino Unido deve durar 7 semanas. Veja a seguir. Bombeiros que combatem o fogo na Califórnia temem a mudança na direção das rajadas de vento. 24 pessoas morreram nos incêndios na região de Los Angeles. Israel e o grupo terrorista Hamas podem fechar um acordo de cessar-fogo ainda nesta semana. Em sua quarta passagem pelo Atlético Mineiro, Cuca se apresenta e fala sobre a condenação por estupro. Os times brasileiros seguem contratando jogadores e treinadores para a temporada. A Paloma Totti vai nos mostrar as principais notícias do esporte. Oi, Paloma, boa noite. Olha, tudo indica que o Atlético Mineiro esse ano apostou num técnico vitorioso e conhecido do clube. É isso mesmo. Boa noite para vocês. Boa noite para você. Cuca está de volta ao Atlético Mineiro para tentar fazer a torcida esquecer 2024 e voltar aos dias de glória. Depois de perder as finais da Libertadores e da Copa do Brasil em 2024, o Atlético Mineiro apostou no técnico mais vitorioso da história do clube para reconquistar a torcida. Não é um ano ruim, foi ruim por não ter ganho, mas chegou a 2 grandes finais e isso aí é muito difícil. E esse ano a gente pretende dar um equilíbrio também para o time e, se Deus quiser, poder chegar em finais importantes assim também. Cuca não fugiu da principal polêmica da carreira, a condenação por estupro na Suíça no fim da década de 1980. A sentença foi anulada pela Justiça no ano passado. Hoje eu consigo falar, eu consigo ver os meus defeitos. Eu tentava falar do Cuca, explicar o Cuca, e não era isso que a sociedade queria. Eu me prontifiquei dentro de mim a tentar ser uma pessoa melhor, a ser um homem melhor. Não só pelas minhas filhas, pela minha neta, pela minha mãe, pela minha irmã, mas pelas mulheres, pelo respeito que as mulheres têm e merecem. Apesar de ser um amistoso, Cuca vai estrear contra o maior rival. No próximo sábado, o Atlético enfrentará o Cruzeiro em Orlando, nos Estados Unidos. No primeiro clássico, ainda na pré-temporada, o Cruzeiro deve contar com força máxima e os reforços de Dudu e Gabigol. O Santos anunciou hoje um novo reforço e espera a chegada de um artilheiro. O clube oficializou a contratação do lateral esquerdo Léo Godoy. O argentino, de 29 anos, vem emprestado do Atlético Paranaense até o fim do ano.
Quem também deve chegar à Vila Belmiro é o atacante Tiquinho Soares. O atleta de 33 anos já fez exames médicos e aguarda para ser anunciado. Nos Estados Unidos, o elenco do São Paulo treina, mas também se diverte. Oscar, Lucas Moura e Caleri foram assistir a uma partida de basquete e apareceram no telão do ginásio. Um dos reforços do tricolor paulista, o argentino Enzo Dias, já está integrado ao elenco. Vamos a luchar todos juntos, vamos a hacer fuerza, todo para o mesmo lado para conseguir os objetivos. Daqui a pouco eu volto com as novidades do Campeonato Paulista e a polêmica do dia envolvendo a presidente do Palmeiras e o atacante Dudu. Cris, Celso. Até já, Paloma. A seguir, novo vídeo mostra momento em que o avião tenta pousar no aeroporto, sai da pista e explode em Ubatuba. Casos de balas perdidas se espalham pelo país. Só neste ano, 6 pessoas morreram. Nos Estados Unidos, começam os preparativos para a posse de Donald Trump. Mais de R$1 bilhão foram arrecadados para as comemorações. O Brasil registra o maior número de mortes por balas perdidas entre os países da América Latina. E o aumento no número de crianças atingidas preocupa os especialistas. Só nas últimas 4 semanas, que incluem as festas de fim de ano, pelo menos 18 pessoas foram vítimas, sendo 9 menores de idade. Um dos casos é o do menino Matheus, em São Paulo. O ano novo tinha acabado de começar. Era 00:12. Pai e filho brincavam na calçada de casa, na zona leste de São Paulo, quando de repente o Matheus caiu. O menino de 9 anos foi atingido na nuca por uma bala perdida. Ele desabou na minha frente. Não achei força para levantar ele e gritei, Matheus. Aí minha esposa veio, achou força não sei de onde e pegou ele, trouxe ele para dentro. Depois de passar uma semana na UTI, Matheus já se recupera em casa. Aos poucos, os movimentos do lado direito do corpo voltam ao normal. Você já consegue mexer? Um pouco. Deixa eu ver. Você está feliz de estar aqui na sua casa? Muito, muito, muito. A polícia ainda não sabe de onde partiu o disparo. Os médicos optaram por não retirar a bala. Se tentasse tirar, poderia piorar a situação e aí correria um risco de vida. A questão de mobilidade dele é fazer fisioterapia, reabilitação, mas a partir da bala, no momento do jeito que está, oferece menos riscos do que tentar tirar. Assim como o Matheus, pelo menos 9 crianças foram vítimas das chamadas balas perdidas em várias regiões do país, desde as festas de fim de ano. Lara Rangel foi atingida por um disparo de bala perdida na madrugada do dia 1º. A menina de 6 anos estava em casa, em Salvador, dormindo quando foi ferida no rosto. Ela morreu 4 dias depois. Em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador, Samuel de Andrade de Jesus, de 5 anos, também morreu ao ser atingido dentro de casa. A gente tem a impressão de que há um volume muito maior de vítimas crianças e adolescentes, mais jovens, assim, até 15 anos, e também de mulheres, em comparação com o padrão da vitimização por violência armada no Brasil de forma geral. Entre adultos e crianças, foram pelo menos 12 feridos e 6 mortos nas últimas semanas, a maioria no Rio de Janeiro. A médica da Marinha, Gisele Melo, de 55 anos, morreu com um tiro na nuca quando participava de uma cerimônia dentro do Hospital Naval Marcílio Dias. As vítimas de balas perdidas são atingidas na rua, dentro de casa, na escola, no playground, no carro. Um levantamento realizado em 4 capitais mostra a gravidade desse problema. No ano passado, no Rio de Janeiro, no Recife, em Salvador e em Belém, houve 199 registros desse tipo de crime. 39 pessoas morreram. Ter uma bala perdida, ele já perdeu um pouco a sua função, porque essa bala é sempre achada. Quando você tem essa troca de tiros, esse tipo de ação, num ambiente urbano e com bastante densidade populacional, com muitas pessoas habitando aquela região, é natural que se espere que essa bala vai encontrar alguém ou algo que não era o alvo original de quem fez o disparo. Desde que o monitoramento começou a ser feito há 9 anos, foram registradas 1.255 vítimas por bala perdida somente na cidade do Rio de Janeiro e na região metropolitana. Nesse mesmo período,
foram 300 mortes. Nós temos o Brasil com quase um quarto de todo o total de balas perdidas registradas na América Latina e no Caribe. Não estou dizendo aqui que as polícias ou as facções criminosas queiram atingir outras pessoas, mas isso invariavelmente acontece e, infelizmente, cada vez mais. Quem sobreviveu ao disparo tenta recomeçar em meio aos novos desafios. O que eu mais quero ver ele é isso. Ele brincando comigo, voltar jogando bola, ele andando de patins. A gente pede justiça, né? E que não fique impune, que é o que mais fica, né? O incêndio atingiu o camelódromo da Rua Uruguaiana, no centro do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local não estava totalmente regular para funcionamento. Um dos principais centros de comércio popular do Rio amanheceu interditado e sem previsão de volta. Porque imagina, trabalho todo perdido. E as outras meninas que trabalham comigo também, que sobrevivem daqui? A chuva ajudou a reduzir os focos de incêndio que ainda ameaçavam o camelódromo da Rua Uruguaiana. O incêndio de grandes proporções começou na manhã de domingo em uma quadra próxima à estação do metrô. As chamas se espalharam com rapidez. Bombeiros de 10 quartéis controlaram o fogo. Por sorte, não houve feridos. Na última sexta-feira, houve um princípio de incêndio em um poste em frente às lojas, o que deixou toda a região sem energia. Os bombeiros admitem que o local não estava totalmente regular para o funcionamento. Até porque essa não é a primeira vez que o fogo afeta este mercado popular. O local, no momento, não se encontra com toda a regularização para funcionamento. Existe sim um processo em andamento. Os responsáveis aqui pelo local já nos procuraram, já demonstraram interesse em realmente adequar a alguns itens que precisam, obviamente, ser adequados, ser corrigidos. Agora a polícia investiga as causas do incêndio. O prefeito do Rio prometeu que vai reconstruir o camelódromo com mais qualidade. Acho que tem um belo exemplo na cidade do Rio, que é o Mercadão de Madureira, né, que pegou fogo, era uma coisa meio bagunçada assim, e foi totalmente recuperado e passou a ser um shopping, né, com muita qualidade ali em Madureira. O Ministério Público disse que a Justiça negou por 2 vezes o pedido de interdição do camelódromo. Voltamos a falar dos estragos provocados pelas chuvas. Em Sergipe, foram enterradas as 3 pessoas que morreram após o carro em que estavam cair em uma cratera formada com o temporal. As buscas pela terceira vítima, que estava no carro engolido pela cratera, na estrada na cidade de Capela, Sergipe, terminaram esta manhã. O corpo de Bruno Santos, de 42 anos, foi encontrado a 500 metros do local. A esposa dele e a sobrinha do casal também morreram. Todos foram enterrados no fim da tarde. Na Bahia, a chuva também provocou estragos. Em Salvador, nas últimas 48 horas, choveu 50% do previsto para todo o mês de janeiro. Em Jequié, o temporal foi tão forte que em poucos minutos ficou impossível atravessar a principal avenida da cidade. Os municípios do sul do estado sofreram com as enchentes. Minhas coisas foram totalmente, quase todas destruídas de novo, mais uma vez. Estou desabrigada até agora. De acordo com a Defesa Civil, 63 cidades da Bahia foram atingidas pelas fortes chuvas no estado. 4 municípios decretaram situação de emergência. Mais de 900 pessoas estão desalojadas e cerca de 1.200 desabrigadas. No Recife, choveu 118 milímetros em apenas 12 horas. As ruas do centro ficaram alagadas. Em Natal, 29 mil imóveis ficaram sem energia elétrica por causa da chuva. A orla de Ponta Negra, um dos principais pontos turísticos, ficou alagada. Neste bairro, uma retroescavadeira foi parar dentro de uma cratera. Desde 2 horas da manhã que a gente está nesse sufoco aqui. Quando eu fui a primeira pessoa que saiu, que vi, sem acreditar que estava afundando. Muito triste. A previsão é de mais chuva na região até a próxima quarta-feira. Novas imagens do avião que explodiu em Ubatuba, no litoral de São Paulo, mostram a tentativa de pouso mal sucedida. Na primeira imagem, feita por um morador, é possível ver a aproximação do avião ao aeroporto.
Em um outro registro, a aeronave ultrapassa o gramado no fim da pista e começa a pegar fogo. O acidente foi na manhã da última quinta-feira. O piloto morreu e 4 passageiros da mesma família foram resgatados com vida e seguem internados. Os Ministérios da Previdência e da Fazenda divulgaram hoje o novo teto do INSS. R$ 8.157,41. Esse é o limite para o pagamento de aposentados e pensionistas. O novo valor incorpora o reajuste de 4,71% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano passado. Lembrando que nenhum segurado pode receber menos que o salário mínimo, de R$ 1.518. O novo teto passa a valer em 3 de fevereiro. Subiu para 24 o número de mortos nos incêndios que atingem a Califórnia, nos Estados Unidos. Dezenas de pessoas estão desaparecidas e os bombeiros não conseguem conter as chamas. O vento e o fogo se misturam no grande incêndio florestal que atinge a Califórnia. Aqui, um tornado de fogo se formou. Autoridades do estado anunciaram hoje que a previsão é de vento forte nesta semana. A condição climática deve dificultar ainda mais o trabalho dos bombeiros. Em Malibu, conversamos com o capitão Larry Muno. Ele diz que as equipes de resgate estão trabalhando mais de 48 horas seguidas. Nós pensamos que o fogo era controlável, mas os ventos se tornaram nossa maior preocupação, explica ele. Somente no final de semana, aeronaves militares lançaram mais de 16 mil galões de uma substância química rosa que é usada para conter o avanço das chamas. O professor de jiu-jitsu Jean-Jacques Machado mora em Hollywood e precisou sair de casa por causa do incêndio. Ninguém estava preparado para isso, ninguém estava esperando isso. E você vê que é uma coisa, parece que a gente entrou numa guerra. Já a empresária Márcia vive em Los Angeles, em um dos bairros mais afetados pelo fogo. E a primeira vez que eu vejo, realmente foi devastador, foi uma coisa muito feia. O fogo estava muito próximo de nossas casas, aqui no bairro de Altadena. Segundo autoridades, a remoção dos escombros pode levar pelo menos 6 meses. Até agora, são 10 mil imóveis danificados e o estrago pode ser ainda maior, já que o fogo ainda não foi controlado aqui em Los Angeles. Um enorme centro de doações foi montado em um estádio para ajudar quem perdeu tudo e está desabrigado. Roupas, águas e alimentos enlatados são os itens mais importantes neste momento. Israel e o grupo terrorista Hamas podem fechar um acordo de cessar-fogo a qualquer momento. Houve avanço nas reuniões realizadas por mediadores no Catar. Do sul de Israel, é possível ver colunas de fumaça na faixa de Gaza. O Exército divulgou imagens de uma operação contra o terrorismo e informou que 5 militares morreram em combate. A quase 1.800 quilômetros de Gaza, na capital do Catar, mediadores tentam alcançar um acordo para o cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Uma nova rodada de negociações deve ser realizada nesta terça-feira. Os Estados Unidos, principal aliado de Israel, estão envolvidos nas conversas. Tanto a equipe de Joe Biden quanto a de Donald Trump acompanham de perto os desdobramentos. Na tarde desta segunda-feira, Biden afirmou que um acordo de trégua está prestes a ser alcançado. Mais cedo, o ministro das Relações Exteriores de Israel também falou em avanços. Em breve veremos se o outro lado quer a mesma coisa, disse Gideon Sa'ar. Um dos impasses é a libertação de presos palestinos em troca dos israelenses sequestrados pelo Hamas há mais de 400 dias. Há relatos extraoficiais de que a primeira fase da trégua envolveria a libertação de ao menos 33 reféns. Mais de 90 pessoas ainda estão em poder dos terroristas na faixa de Gaza. Na próxima segunda-feira acontece a cerimônia de posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. A polícia do Capitólio afirmou que há um alerta elevado para ameaças dos chamados lobos solitários, que praticam atos de terrorismo de maneira independente.
Os ensaios para a cerimônia de posse já são realizados. O evento vai acontecer nos jardins do Congresso americano, ao ar livre, com previsão de temperatura abaixo de zero. De acordo com o serviço secreto, um perímetro de quase 50 quilômetros estará cercado. É a área mais ampla de segurança já montada nos arredores do Capitólio. 25 mil policiais e militares vão atuar na cerimônia e a Guarda Nacional mobilizou 7.800 homens para o entorno do Congresso. Trump e o vice, J.D. Vance, devem fazer o tradicional juramento em frente a uma plateia, com a presença do atual presidente Joe Biden. 250 mil convidados devem participar das comemorações. O comitê de posse arrecadou o equivalente a mais de R$1 bilhão, valor recorde para o evento. As festividades começam antes de 20 de janeiro. No sábado, Trump vai realizar uma festa para cerca de 500 convidados num clube de golfe, na cidade de Sterling, a cerca de 1 hora daqui da capital. No domingo, Trump se reúne com apoiadores num comício e deve comparecer a mais um jantar. A polícia do Capitólio afirmou hoje que a maior ameaça são os chamados lobos solitários, ou seja, pessoas que cometem atos de violência sozinhas, sem apoio ou interferência de grupos. E é por isso que há um estado de alerta elevado. Nesta semana, nomes indicados pelo presidente eleito vão passar por uma sabatina no Senado. Pete Hegseth, escolhido por Trump como secretário de Defesa, vai comparecer amanhã à audiência de confirmação. Hoje, o secretário de Estado, Antony Blinken, elogiou a equipe de Trump pela parceria nos últimos dias para garantir um acordo para a libertação de reféns que foram levados de Israel para a faixa de Gaza pelos terroristas do Hamas. Em Washington, a expectativa é de que o presidente eleito Donald Trump baixe mais de 100 ordens executivas já no primeiro dia de governo. A informação é de senadores com quem Trump se reuniu recentemente. O choque de gestão que o republicano pretende adotar afetará, segundo estes senadores, questões de fronteira e medidas imediatas para conter a imigração ilegal. É esperada também a revogação de várias medidas do presidente Joe Biden. A defesa de Jair Bolsonaro enviou ao Supremo Tribunal Federal detalhes do convite que o ex-presidente recebeu para participar da posse de Donald Trump nos Estados Unidos e pediu a devolução do passaporte do ex-presidente. No último sábado, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que os advogados de Jair Bolsonaro comprovassem a origem da mensagem. Eles apresentaram um e-mail com um convite para o ex-presidente viajar aos Estados Unidos e participar da cerimônia marcada para a próxima segunda-feira. O e-mail, enviado por um domínio do site oficial da organização do evento, foi direcionado na última quarta-feira à conta pessoal de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente. No despacho, o ministro apontou que as mensagens apresentadas pela defesa não incluíam informações detalhadas como horários e a programação completa das cerimônias. Moraes diz ainda que, após o complemento das informações, vai enviar o pedido à Procuradoria-Geral da República para que o órgão se manifeste sobre a solicitação do ex-presidente. O presidente Lula deve sancionar com vetos a lei que permite a renegociação das dívidas dos estados com a União. Vamos a Brasília saber detalhes com Luiz Fara Monteiro. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite a você, a Cris e a todos que acompanham o Jornal da Record. Vários estados aguardam essa decisão, né? O texto deve ser publicado no Diário Oficial da União de amanhã. O presidente Lula deve vetar trechos do texto aprovado pelo Congresso que teriam impacto sobre as contas do governo e poderiam afetar o cumprimento da meta de déficit zero projetada para este ano. A lei cria um programa de refinanciamento das dívidas dos estados com a União, incluindo a redução dos juros. A medida depende de contrapartidas, como investimentos em educação e saneamento. A correção dos valores tem como limite a inflação anual medida pelo IPCA. Os estados também podem vender empresas públicas, bens móveis e imóveis,
créditos a receber e outros ativos para abater a dívida. O saldo pode ser parcelado em até 30 anos. Os débitos dos estados com a União somam 765 bilhões de reais. Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul são os maiores devedores, concentrando 90% do total. O presidente Lula também se reuniu aqui no Palácio do Planalto com o publicitário Sidônio Palmeira. Ele assume amanhã a Secretaria de Comunicação do governo no lugar de Paulo Pimenta. Por videoconferência, o presidente participou da cerimônia em comemoração pelos 164 anos da Caixa Econômica Federal. Lula lembrou da importância histórica do banco para a execução das políticas públicas do governo e aproveitou para fazer um balanço da economia brasileira nos 2 primeiros anos de gestão. Nossa economia cresce acima das previsões do mercado e cresce para todos. A geração de empregos bate recorde. A renda das famílias continua crescendo. Temos as menores taxas de pobreza e extrema pobreza da história. Lembro que sem a Caixa e os demais bancos públicos, nós não teríamos transformado numa simples marolinha o tsunami da crise financeira que varreu o mundo em 2008. A Meta disse que deve responder ainda hoje aos questionamentos da Advocacia Geral da União sobre o fim da moderação de conteúdo nas redes sociais. As respostas da empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp serão analisadas pela equipe da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Foi esse setor da Advocacia Geral da União que pediu explicações à Big Tech a respeito de mudanças que podem afetar o Brasil. A principal preocupação é sobre as medidas da empresa para coibir a violência de gênero contra crianças e adolescentes e para combater o racismo e os discursos de ódio. Os questionamentos da AGU foram feitos depois que a Meta anunciou, na semana passada, o encerramento da moderação de conteúdo nas redes sociais. O documento vai ser analisado e discutido em reunião técnica ainda nesta semana, com representantes dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e dos Direitos Humanos e Cidadania. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, já discute com autoridades francesas uma ação conjunta entre o Brasil e a França para o combate à desinformação e ao uso de redes sociais como arma política. O governo já deixou claro com lideranças do Legislativo e integrantes do Judiciário que a regulação das redes sociais é prioridade para este semestre. O presidente Lula anunciou na sexta-feira a criação de um grupo de trabalho entre ministros e outras autoridades para buscar o aperfeiçoamento das leis brasileiras sobre o tema. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 30 dias para que o governo federal e os estados publiquem normas de prestação de contas sobre o repasse de emendas parlamentares a instituições de ensino superior e fundações de apoio. A medida foi baseada em um relatório técnico da Controladoria Geral da União, que auditou as entidades que receberam os maiores repasses de emendas. Flávio Dino ressaltou que muitas dessas entidades são fundações vinculadas a universidades que contratam ONGs sem critérios claros, o que facilita o repasse de emendas de forma inadequada. Para você acompanhar mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Uma pesquisa feita com torcedores paulistas mostra que o Corinthians é o favorito para ser o campeão estadual neste ano. Paloma, o Timão tá com prestígio, hein? Pois é, seria o meu palpite, mas a briga vai ser boa. O Corinthians terminou o ano passado ganhando vários jogos seguidos, foram 9, e com um trio de ataque entrosado, com Yuri Alberto, Memphis e Garro. Mas o Palmeiras, atual tricampeão, também chega forte. Há 2 dias do início do Campeonato Paulista de 2025, os torcedores estão ansiosos para saber quem vai ser o campeão deste ano. O Corinthians não vence desde 2019. O final do Brasileiro foi muito bom, o time se entrosou. Agora é fazer bem a pré-temporada, se preparar, acho que esse ano é nosso. O São Paulo conquistou o último título paulista em 2021. O Santos foi vice no ano passado, mas não conquista o título há quase uma década. Atual tricampeão paulista, o Palmeiras busca o tetracampeonato estadual inédito na história do clube. Mas em pesquisa exclusiva do Instituto Real Time Big Data, encomendada pela Record, os torcedores apontam o maior rival como favorito ao título.
O Corinthians aparece em primeiro, com 28%, e o Palmeiras está em segundo, com 22%. 2.200 torcedores entrevistados. 44% escolheram Abel Ferreira como o melhor treinador do futebol paulista. 19% acreditam que o atacante corintiano Yuri Alberto vai ser o artilheiro do campeonato. Já 15% acham que o holandês Memphis Depay vai ser o craque da competição. A gente não pode esquecer de um jogador, por exemplo, como o próprio Yuri Alberto, porque o Yuri, artilheiro de campeonato, geralmente acaba sendo lembrado para ser craque. Apesar do favoritismo corintiano na pesquisa, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, está confiante no elenco. A humildade é a maior virtude do ser humano. Nós estamos nos preparando, vamos tentar o nosso melhor para conseguir esse tetra, mas essa questão de favoritismo, isso não existe. Hoje, Leila criticou o atacante Dudu, que teria dado um prejuízo milionário ao Palmeiras quando não aceitou ser vendido para o Cruzeiro no meio do ano passado. Esperou-se até o final do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. O Dudu saiu pela porta dos fundos. Em uma rede social, Dudu xingou a presidente e publicou uma foto com todos os troféus que ganhou pelo Palmeiras. Na semana da estreia do Campeonato Paulista, você vai conhecer o novo líder do Corinthians. O jogador de quase 2 metros de altura precisou de apenas um semestre para conquistar o coração da torcida. Ele terminou o ano como capitão do Corinthians. Em apenas 6 meses, virou líder e conquistou a torcida. Eu sou um cara vibrante, sou um cara que comemora, eu faço defesa, parece que eu fiz um gol e isso é meu e acredito que isso ajudou bastante. Hugo Souza, aos 25 anos, encontrou o Corinthians em um momento difícil do clube. E como se não bastasse isso, ele chegou para substituir o que para muitos é o maior ídolo da história do Corinthians. E depois de 13 temporadas, o Timão vai ter um novo goleiro no Campeonato Paulista. Ansioso, feliz por poder disputar essa competição e espero que, se Deus quiser, a gente possa buscar esse título aí. Desde o Paulistão de 2012, Cássio sempre esteve à frente do gol corintiano. O clube está há 6 anos sem ganhar um título. O último, curiosamente, foi o Paulistão em 2019. E adivinha quem ergueu a taça? Hoje, Hugo assumiu a liderança de Cássio e com ela vem a responsabilidade dos momentos delicados. O goleiro foi um dos que acolheram Rodrigo Garro no retorno das férias. O camisa 10 chegou depois do acidente de trânsito, onde um homem morreu na Argentina. Assim que aconteceu o acidente, eu liguei para a família dele, falei com o pai dele e tudo mais. E quando ele chegou aqui, eu tive a oportunidade de conversar com ele. Aparentemente está assim, bem tranquilo, óbvio que está abatido com tudo que aconteceu. 1,96 m, a mesma altura do Cássio. Pegador de pênaltis, a mesma qualidade da lenda. Mas as semelhanças param por aí. Hugo Souza é mais extrovertido, brincalhão e vaidoso. Eu gosto de me cuidar, eu gosto de estar bem vestido, andar cheiroso. Sou um cara um pouco não, mais ou menos vaidoso. Tem alguns caras que são mais vaidosos do que eu aí. Um dos estilos preferidos do paredão Hugo Souza é uniformes de times da NBA, o basquete norte-americano. E é um esporte que eu gosto, que eu acompanho muito. E chegou a jogar? De vez em quando eu pratico. Não tem como brincar aqui, mas quando eu estava no Rio lá, juntava minha rapaziada, a gente brincava bastante. O basquete é também inspiração que o goleiro traz para os gramados. Tem um vídeo legal do Guardiola num jogo de basquete, ajudando um treinador ali numa parte tática. Eu acho que quanto mais conhecimento, melhor. Isso acho que não só no esporte, mas em qualquer área da vida. Conhecimento e entrega total para levar o Corinthians de volta aos títulos. Um carioca da gema, que vai pela primeira vez disputar o Paulistão e sabe o que quer. É o que a gente quer, é o que a gente está almejando. A gente tem trabalhado muito forte para isso. Se Deus quiser, se eu puder levantar esse caneco, vou ficar muito feliz. Ótimo goleiro. Essas foram as notícias do esporte. Cris, Celso. Valeu, Paloma. Ok, Paloma. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que os 2 últimos anos foram os de maior degelo na Antártida. As cinzas das queimadas no Brasil chegaram até o continente gelado. A Antártida, o continente gelado, está cada vez mais quente.
É o que mostram dados divulgados numa pesquisa da Universidade Federal de São Paulo. Todos os dias, os satélites fazem imagens do globo terrestre, onde eles pegam uma série de dados, entre eles a temperatura superficial do oceano, eles pegam os dados da superfície das áreas que contém gelo, ou que é água ou que é gelo também. Comparando com a média da máxima anual no período entre 1981 e 2010, a cobertura total de gelo em 2024 mostra uma redução de quase 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Simplesmente derreteu no verão e não congelou de novo no inverno. O degelo na Antártida afeta também todo o ecossistema da região. Animais marinhos, como pinguins, por exemplo, dependem do gelo para caçar e se reproduzir. O fenômeno traz ainda consequências para o clima. O regime de chuvas é alterado e os períodos de seca podem se tornar mais intensos e prolongados. Os pesquisadores ainda encontraram na Antártida partículas de carbono das queimadas da Amazônia e de outras regiões do Brasil no ano passado. Elas estão indo para a atmosfera e se espalhando pelo mundo, chegando inclusive no lugar mais distante que nós temos, que é aqui na Antártica. O trabalho no continente gelado é feito com apoio de militares da Marinha do Brasil. A gente tem 64 vagas, né, entre militares, pesquisadores e montanhistas, que auxiliam na coleta desse material. Temos 14 laboratórios internos, um dos melhores laboratórios do país, aqui na Antártica. No momento em que, pela primeira vez, a temperatura no mundo ultrapassou o limite de 1,5 graus, a preocupação com o que acontece no Polo Sul é enorme. A Antártica e o Ártico, eles funcionam como o ar-condicionado do planeta, ou como o motor da geladeira, eles que mantêm a qualidade climática que a gente tem. Então, cuidar deles é cuidar da nossa saúde, é cuidar da nossa vida. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Força de Mulher e logo depois de Gênesis tem a série Reis. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.